Bom dia, boa noite, boa tarde. Hoje o assunto é bebê reborn em espiritualidade. Então, eu estou trazendo aqui para vocês um bebê reborn em vermelho, e aqui um outro bebê reborn. Todo mundo está julgando as pessoas porque elas cultivam um bebê reborn. Este é o nome, né? Então, em primeiro lugar, há crenças religiosas. Como eu digo que eu tive 25 anos numa crença religiosa, que isso aqui não é um bebê com vida, não é um bebê que respire, não é um bebê que fale, mas se chama, na religião, ele é vestido com roupas de orixá, isso há séculos, tá? Estou primeiro mostrando a menina que seria considerado a minha mentora, o meu orixá nesta religião, que é cultuado como vulto, que a gente chama. Então, quando uma pessoa vai se preparar numa denominação tal, isso aqui que vocês estão vendo, essa é uma menina. É obrigado a termos, porque ela é o vulto do nosso orixá. Ela vai para o hospital? Não. Ela respira? Não. Ela fala? Não. Mas na espiritualidade, nesta nação, ela tem uma responsabilidade muito grande de representar o nosso orixá, que foi cento, foi o feito, obrigação, no ocultar. Ela costuma ser vestida, claro que eu não trouxe assim para vocês, apenas dar uma orientação. Ela costuma ser vestida com a roupa do nosso orixá, a mesma roupa que a gente roda no batuque, que a gente ganha o buzo, que a gente ganha o olhar, o axé de olhos. E ela é vestida com a mesma roupa que o dia que a gente vai se apresentar pela primeira vez para ganhar as nossas obrigações. E dali por diante, ela passa a ser, para nós, um sagrado. Nós estamos falando sobre espiritualidade e sobre o que? Ah, mas a tua não é um bebê reborn. Não, porque eu não tinha dinheiro na época de fazer uma réplica do meu orixá. O que eu tinha era uma simples, como vocês alegam, uma simples boneca. Tá? Mas dentro da doutrina de Nassã, de Jeje, de Nagô, de Cambinda e acredito de muitas outras nações, ela é sagrada. Cada um tem o seu sagrado, o seu orixá. Menina, mulher, Yansan, Oxum, Nanã, ela é intocável, como se fosse, como vocês falam, outras denominações, que não podemos idolatrar gestos, imagens. Isso aqui é uma das coisas que é idolatrada, sim, nessas nações que eu falei. Mas existe também, como eu atendo muitas pessoas com problemas que perderam um bebê, que não puderam ter um bebê, e pegam sim a afeição
a um bebê reborn, que a minha não é um bebê reborn, ela é apenas um símbolo de um orixá que me representa, que eu respeito e ela tudo vê na minha concepção, ela tudo vê, ela tudo enxerga e ela é um ser vivo. Mas eu não vou levá-la para um hospital, eu não vou tirar a vez de ninguém, eu não vou pedir guarda compartilhada, eu não vou fazer coisas que não condiz com a saúde pública e nem com a minha saúde mental. Mas é uma coisa que eu respeito muito na minha segmento religioso. Esta é um exemplo, tá? Ela está hoje com uma outra roupinha, porque eu não ia trazer ela com a roupa do meu orixá para mostrar para vocês, porque eu estou dando uma orientação, mas eu não sou trouxa. Aqui, por exemplo, significa o meu pai de cabeça, ali minha mãe de cabeça, e aqui meu pai de cabeça. Está descoberto, eu também não tenho que dar luz para cego, mas eu idolatro, sim, querendo ou não, quem quiser criticar, critique. Estamos falando sobre espiritualidade livre, então eu não tenho nada contra a ninguém, muito menos, tá? A quem não acha o mesmo que eu. Tá tudo bem, tá? Mas para muitos tem outro significado. Para mim é o meu orixá de cabeça, que tudo vê, que tudo posso. Isso não é eu, Liz psicoterapeuta. Isso é Liz com minhas contas, com meu búzio, com respeito. Quem estiver no vídeo entenderá o que eu estou falando, tá? Estou falando disso aqui, ó, do sagrado. Estou falando de contas, de axé, de búzios, axé de olhos. Todas as pessoas que forem ver, a religião sabe o que eu estou falando nestas nações, nessas vertentes. Há quem diga que a gente idolatra, então, o quê? O demônio, né? O demo e outras coisitas mais. Claro, ela vai tirar a vez de alguém no SUS ou em qualquer outra coisa, ela vai ter loas, ela vai ter benefícios? Não. Mas, dentro dessas nações, como eu disse, Jeju, Cambinda, Nagô, Nação, Candomblé, ela é chamada de Vulto. Então, a reflexão para vocês é a seguinte. O meu óculos está brilhando mais que eu, gente, só um pouquinho. A reflexão para vocês é o seguinte, que toda opinião é válida e tem que ser respeitada, porque as pessoas estão lá criticando todo mundo que cultua o bebê reborn por seus motivos, tá? Diminuir um pouco a luz aqui, tá muito forte. Vamos botar aqui, tá? Todo mundo está condenando, criticando, falando que bem entende na cabeça sobre os bebês reborns. Essa aqui não é um bebê reborn, ela é um bebê comum, porque há 37 anos, há 20 anos, há 15 anos não se falava em bebê reborn. Então, e eu nem tinha dinheiro para fazer um bebê reborn representando meu pai de cabeça, ok? Então, eu tive que usar o que minhas posses davam.
como eu mostrei para vocês a moça, a menina, que representa um vulto, né? Um vulto de bebê reborn, tá? Que é a minha orixá de cabeça. Eu não iria me manifestar sobre isso por causa do preconceito, por causa de uns casos isolados. A mídia trouxe uma negativa, ok? É como eu digo, sou terapeuta, tenho minhas profissões, trabalho com meus jogos, com tudo isso, mas jamais vou jogar com o pé aquilo que eu ganhei com a mão. E isso, para mim, tem uma grande importância na hora que eu acendo a minha vela, na hora que eu bato a minha cabeça no chão, tá bom? E eu não estou doente. Não, eu não tenho nenhum problema psicológico. Pelo contrário, eu trato com pessoas com problemas psicológicos. Entendeu? E para mim, elas não tiveram parto, mas elas tiveram e elas têm vida, sim, dentro da minha cultura. Vocês estão entendendo? E aí, fora isso, vamos para a parte de quem tem condições de pagar 10, 15 mil por um bebê reborn. Se eu pudesse hoje começar o que eu comecei há 30 anos atrás e ter condições de ter um bebê reborn com as feições de meu orixá, que é aquilo que eu vejo, ou né, da minha mãe de cabeça, não teria problema nenhum de gastar 10, 15, 20 mil. É que hoje tu não pode refazer o que já foi feito. O que foi feito não pode ser desfeito. Como, por exemplo, isto aqui. Isso aqui para muita gente é uma doença, é uma bobagem. Então, esse aqui seria também uma doença, uma bobagem, e por entanto se chama-se, na nossa religião, ocultar. Um ocultar. Para terapia chama-se cristais. Mas, além de ter os bebês como vultos, nós temos as pedras, que significa o ocultar. Mas vamos para aqueles casos de pessoas que me procuram, que há vários casos, que tiveram uma gravidez psicológica, que tiveram um bebê até a hora de sair do ventre, quando saíram mortos, que perderam um filho, e resolveram se apegar no seu emocional. Precisa sim de tratamento, com certeza, a pessoa, para tratar o trauma, porque está apegado a uma vida que não existe mais. Para mim, só que existe vida sim, até o dia que eu partir. O dia que eu partir, meus filhos, meus ancestrais, terão que dar uma definição de um despacho, de alguma coisa, que eles não podem ficar com meus vultos. Entenderam? Mas por que não respeitar a dor do próximo e porque a pessoa tem um boneco, como vocês dizem, né? Que para mim não é um boneco. E eu não sou doente. Tá bom? Então, isso aí é uma reflexão para quem julga. Porque, na verdade, tem certas denominações que criticam os bebês reborn, como tem certas religiões que elas criticam a imagem de gesso, que é a nossa fonte na Igreja Católica. Tem pessoas que tiveram uma afeição muito grande por alguém e a dor é tanta que quiseram eternizar este momento num bebê reborn.
tem condições para isso. Então, por que não respeitar a dor do outro? Eu tenho gente que cultiva plantas. Ah, a planta tem vida. Eu tenho gente que cultiva tarôs, como eu tenho coleção de tarôs. Então, por que não parar com essa bobagem por um acontecimento ou dois de uma mãe que estava com problemas muito sérios psicológicos, procurou ajuda de um jeito que ela achou que deveria procurar e não respeitar, principalmente quem é da minha origem religiosa. Hein? Isso é uma reflexão, né? Para vocês. Porque antes de julgar, conheçam. O que eu estou falando é bobagem. Então, vão lá e procurem o que significa o vulto. Nessas vertentes que eu falei e que eu faço parte. Que é o vulto da nação, do jejo, da cabinda, do candomblé. Então, na verdade, seríamos todos doentes? Será? Será que não está faltando empatia e respeito pelo próximo? Aí vejo tanta gente me julgando pela tal de caridade, que não é feita, que não abre as portas para qualquer pessoa, até porque que às vezes é caridade, não é. As pessoas vêm procurar coisas que não faz parte da caridade. Porque é o momento que alguém bater na minha porta para procurar passar um pacote para se levantar para trabalho, para se levantar para doença, ela terá. Mas quase sempre todas as pessoas que vêm até aqui e batem nessa porta, que hoje, como eu digo, é 100% online, este é o motivo, e não faço questão nenhuma de certas pessoas, que elas não têm um pingo de índole, não respeitam a espiritualidade e acham que pode bater na minha porta para fazer maldade, fazer demanda em cima do meu lombo para coisas que eu, como pessoa, não concordo. E quando eu não concordo, eu prefiro não trabalhar e não ganhar dinheiro. Por quê? E nem fazer caridade, porque caridade, para tirar o marido da outra, não é caridade. Caridade, para ter mais de um parceiro, não é caridade. Caridade, para destruir com alguém que tu não gosta, não é caridade. Vocês estão entendendo? Então, por que não pegar leve com essas pessoas que têm, que cultuam com o maior respeito do mundo, né? Como eu disse, eu cultuo o meu orixá, o meu pai de cabeça. Isso não é de 5 anos para cá. Isso é de 25 anos, 30 anos, tá? A gente limpa, a gente cuida, eles têm um local especial para eles, né? Eles são cuidados quando a gente precisa. Aqui é uma moça que ela não está vestida a caráter porque eu não quis mostrar o lado espiritual para os colegas, os amigos, os irmãos de religião não se ofenderem. Mas aqui, ó, ela não é um bebê reborn porque eu não tinha condições na época e nem conhecia isso. Senão ela seria um bebê reborn com um rostinho de mamãe Ansã menina, de mamãe Oxum menina. Mas vocês resolveram jogar pedra
em 2, 3 pessoas que estão com problemas de saúde mental. E eu trabalho com o mental das pessoas. A minha espiritualidade faz parte disso. Como terapeuta, como teóloga. Deixa minha mãe aqui. E aí? O que seria melhor? A gente respeitar o momento dessas pessoas que estão com problemas ou jogar pedra? Sabe o que eu acho mais estranho? As pessoas não terem conhecimento, porque isso aqui, para muitos, é um cristal. De fazer massagem, para mim se chama Okutá. E aí? Aí, as pessoas que cultuam cristal, que elas acreditam que um cristal muda a vida delas, que cura, que tira o negativismo, que tira o olho, que tira a inveja, elas vão ter que ser internadas também? Aconteceu, gente. Aconteceu um caso isolado de uma pessoa que, por algum motivo, ela não pôde dar vida a um bebê. E aí, ela resolveu eternizar assim, num bebê reborn. Não vejo problema nenhum, vejo problema sim, essa pessoa procurar o SUS, achar que sim, mas que esse ser tem vida, para mim, os meus têm vida. Tem vida na hora que eu preciso, eu acendo uma vela, arrio um padê, arrio um ecó, bato cabeça e sou respondida. A diferença é essa. Mas nunca levei isso para o hospital. Eles nunca usaram o SUS, não tem guarda compartilhada, não gasto horrores com eles, mas dentro da religião do religário se gasta sim. Para se aprontar hoje um vulto do nosso orixá, eu acredito, eu não faria, por menos de 30, 40 mil. Então existe um gasto sim. Por que não pensar pelo lado positivo? O que está acontecendo com esse ser humano? Como eu digo, tem mães que me procuram porque perderam aos 9 meses um feto que já estava tendo carinho, amor. Tem mães que eu mesmo, quando eu tive meu filho, há 21 anos atrás, eu quase perdi ele. Ele ficou 3 meses numa incubadora, ele nasceu de 7 meses. Ele é uma criança hiper especial. Se eu tivesse hoje 15, 20 mil, eu faria um reborn dele eternizando por ele estar aqui. Ele foi o bebê mais lindo que existia naquele hospital e está aqui até hoje. Mas quantas mães não tiveram essa chance de conseguir ter o seu filho nos braços? É muito fácil. Essas mãezinhas que dão um celular para a criança aos 3 meses de idade, botam numa escolinha aos 4 meses e elas, muitas, nem trabalham, mas botam para não ter incomodação, não ter estresse, não dão um pingo de educação. Condenar alguém que pega um boneco de plástico para cultuar. Tem aliás, mas tem muitas pessoas que precisam ser adotadas. Eu fui uma delas, que há 2 anos de idade eu fiquei órfã de pai e mãe. Sobrevivi. Fui adotada. A vida me adotou. Pegadas na areia foi feita para mim. E hoje, quem é que adota uma criança? Eu ainda bem que a vida me adotou. Quem é que adota uma criança com essa falta de educação que eles têm, já Deus que nasce? As crianças cristais, índigos, com essa lei que
Tu não pode dar uma palmada, não pode dar uma chinelada, não pode chamar atenção. Que eu vejo lugares que a mãe com o celular, a criança com o outro, aquela criança dorme, nem um eu te amo ela recebe, nem um boa noite. Adotar para quê? Para depois criar uma criança que não sabe de onde veio, se veio após um casal com usos entorpecentes, com problemas, e para essa pessoa passar trabalho para o resto da vida? Eu hoje seria mãe, então, de cachorro ou de reborn. Não quer carinho afetivo? Não, eu sou mãe de 2 filhos. Um de 31, muito bem educado, e um de 21, muito bem educado, que se tiver que baixar e apanhar na cara, até hoje. Mas o sistema não está dando essa chance de educação para ninguém. Já começa que o sistema não roda uma criança na escola até a 3ª ou 4ª série, se eu não me engano. Meus filhos tinham que rodar desde a 1ª até o jardim de infância. Tinham obrigações, tinham responsabilidade. Então essa geração mimimi, que eu não digo nem o nome, porque não pode dizer também, senão ofende as mãezinhas dos fulaninhos, né? Do Z. O que faria? É muito fácil julgar. Por que não pega uma criança? Por que vocês não pegam uma criança, uma casa de idosos, para cuidar, em vez de julgar quem está doente, ou quem está com problema, ou quem tem, como eu, obrigação espiritual e faz parte do nosso ritual? Por que ninguém fala disso? Por que ninguém senta na minha cadeira e sente dor do outro? Porque aconteceu um caso isolado, virou palhaçada na mídia, que todo mundo é igual. Os meus vultos me acompanham há anos comigo, com o maior respeito do mundo. Eles sabem que na minha partida meus filhos terão que despachar eles. E aí? Consciência, empatia, respeito, eu acredito que seria a melhor opção. Ninguém quer compromisso com nada. Quem quer compromisso com uma criança que nasce hoje? Pode bater na cara dos pais com 2 anos de idade? Não pode gritar se não chama o conselho tutelar? Nascem e ficam usando fralda descartável até 3 anos de idade, porque as mães têm preguiça de tirar a fralda, porque não souberam o que é fralda de pano, como os meus souberam. Não souberam o que é trabalhar sem ter uma creche, porque hoje, né, o governo dá dinheiro para tudo, dá dinheiro para parir, né? Se bota na escola ganha dinheiro, se fica na escola ganha dinheiro, quanto mais filho tem, mais dinheiro ganha. Então, é legal botar seres sem noção nenhuma, sem educação nenhuma no mundo. Quem adotaria? Uma criança que não sabe de onde veio, se o pai e a mãe não usaram droga uma gestação inteira, se essa criança não vai vir com problemas mais psicológicos do que a própria mãe que tem um reborn. Eu faço muita ação social, muitas. Eu atendo em média, quem me procura, umas 20 consultas gratuitas. Aí eu pergunto para vocês, isso é caridade? Com certeza eu fui uma pessoa que perdi minha mãe com 2 anos, a espiritualidade me pegou com 4, porque minha mãe me deu na barriga dela, segui a minha caminhada solo, sozinha não, com esses bonecos, como vocês falam, com esses meus orixás. Estou aqui aos 51 anos de idade, com muita gratidão,
por esses bonecos. Mas em vez de julgar, condenar, por que não tentar entender um lado do outro? Porque muitas pessoas que julgam, condenam, tanto a crença religiosa quanto os bebês, será que elas teriam coragem de adotar uma criança que elas não sabem de onde saíram, do que mãe, do que pai? O meu sair de um pai alcoólatra, uma mãe que aos 32 anos de idade morreu de embolia pulmonar, deixou 7 filhos passar um trabalho, e eram outros tempos. Agora, quem adota essa geração, né, Z, que eu evito receber de visita, porque as pessoas não dão um pingo de educação, ainda dizem, aonde o meu filho não é bem-vindo, eu também não sou. Obrigado, Senhor. Porque tu não pode dizer, não faz assim, não quebra meus pratos. Uma geração sem um pingo de educação, Deus que nasce, tá? Que já tem eu não tenho, mas ela já tem um iPhone há 1 ano de idade. Uma criança que passa paraqueta hoje tem que ter um telefone na mão. Chuta a gente como se a gente fosse uma parede quando a gente está numa fila de hospital, qualquer coisa, e as mães não estão nem aí. Com certeza, eu teria 10 bebês reborn e não adotaria uma criança. E no tempo que eu era criança, era muito mais fácil de educar, porque a vara de marmelo e o pau pegava. Agora, não pode tocar, não pode educar. Sem contar o vitimismo da maioria das mães por tudo. Estão criando não ser humanos para o futuro. E a espiritualidade? O que diz sobre isso? A espiritualidade que eu sirvo não julga, não condena, não critica, não mete pau em ninguém. Mas também não é obrigado a aturar a geração Z. Né? Que tudo pode, tudo faz. E aí, mais fácil ser doente. Ok? Então, às vezes, esse bebê, como vocês falam, esse boneco de plástico, para a espiritualidade, no grau lá de cima, tem mais vida e traz mais conforto que uma pessoa pegar uma criança, adotar e ter problema pro resto da vida, como acontece às vezes depois até de ser assassinado, ter que conviver com drogadição e com outras coisas quando essa criança cresce. Então, essa é uma reflexão para vocês que estão metendo pau nessas pessoas que tiveram opção por A, B ou C. Às vezes uma opção de uma eternização de um ente querido, às vezes ela é de uma crença denominante e ela tem condições de ter 10, 20 mil para botar num boneco. Com certeza eu botaria 10, 20 mil num boneco, eu botaria 10, 20 mil num cachorro, 10, 20 mil num gato, mas não adotaria filho de muita gente que eu conheço. E é só vocês passarem assim, 10 anos atrás, que vocês vão ver que a gente está tendo uma geração que não é evolução, não vai mudar o mundo. Essa geração vai destruir o mundo. Filhos com 30 anos morando na casa da mãe, a mãe e o pai se estrepando por causa dessa geração. As crianças não têm limite. Não estou falando no geral, mas estou falando na maioria. Outra coisa, sobre caridade. Caridade. Vamos falar sobre caridade. Uma pessoa chega aqui e quer dar valor ao meu trabalho. Aí, tu
senta numa cadeira esta pessoa, ou bota numa mesa de massagem para abrir os chakras, ou tu faz um trabalho espiritual de outras áreas, como eu falei, dos meus orixás, que vocês chamam de bonecos, ou de, né, se vocês quiserem chamar, não me interessa também. Aí querem destruir o casamento da pessoa que está bem casada, mas essa pessoa também é casada, mas não quer largar o conforto do lar, quer ficar com 2, com 3, com 4. Essa pessoa quer matar alguém, essa pessoa, ela quer destruir com a vida do próximo. Cadê a caridade aí? Eu trabalhar para esse tipo de gente? Não me interessa. Isso não é caridade. Caridade é quando bate uma pessoa doente, quando bate uma pessoa necessitada por emprego, por uma vida melhor. Aí, isso é caridade. Isso eu faço sem precisar mostrar em redes sociais, sem ter roupa bonita, sem girar, porque a mediunidade é uma coisa que a gente tem pra gente. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Até isso, os rebornes, hoje, no nosso tempo, se chamava-se vulto. Os rebornes agora entraram igual à espiritualidade. Estrelismo, roupa bonita, ninguém dizendo nada com nada, ninguém pegando nada, só na base do dinheiro. Tem esse baita espaço e trabalha sozinha. Não, eu não trabalho sozinha, eu trabalho com meus orixás, eu trabalho com meus guias, eu trabalho com meus mentores, eu trabalho com 1000 entidades, a que vocês escolherem. Porque meu aparelho é aberto e puro e de coração, mas não para hipocrisia, não para palhaçada e não para bobagem. Quer vir aqui falar besteira ou me ligar para falar besteira, bobagem, vai ser atendido igual, mas vai pagar o meu preço. Nesse exato momento, vocês sabem que horas são? Que eu estou postando esse vídeo? 3 horas da manhã, no intervalo de um trabalho. Porque não sei se vocês sabem que existe fuso horário quando a gente trabalha para outros países, e o fuso horário é de 5 horas. Então é essa hora que eu começo a trabalhar. Vocês entenderam? Esta hora, não sei que hora vai o vídeo ser postado, essa hora que eu começo a trabalhar. E aí eu viro até às 7 da noite do outro dia, descanso das 7 até as 3, e às 3 eu volto trabalhar para o meu público, que é lá de fora. Então, vamos refletir ao ponto de julgar quem cultua imagens, quem cultua pedra, quem trabalha e acredita como eu nos arcturianos, nos elfos, nos gnomos. Sabe por que eu acredito em tudo isso? Porque uma pessoa órfã de pai e mãe aos 2 anos de idade estar aqui aos 51, aonde eu estou, existe muito milagre, muitos protetores, muita coisa boa, até mesmo os meus bonecos, que para mim são meu orixá de cabeça e minha mãe de cabeça. Isso não é para mim, gente, é para todas essas nações que eu falei. Nação do Jeju, Cambinda, Nagô, para você ter um búzio, para você ter sua visão, para você ter o seu assentamento na sua casa, você precisa ter um boneco, como vocês falam, que se chama-se vulto, que representa o nosso orixá, que tudo vê, que tudo recebe. No dia do batuque, tudo que eu como, se vocês olharem aí nas redes sociais depois, vai especular, vocês vão ver. Tem um bonequinho, como vocês falam, vestido com a roupa do orixá, e uma bonequinha
com a roupa do outro orixá, de cabeça, ou mãe de cabeça, ou pai de cabeça. E aí explica o quê? Que a diferença é que agora as pessoas têm dinheiro para fazer um reborn. Queria eu ter, até não preciso mais, porque eu não posso chutar com o pé o que eu ganhei com as mãos, então eu não posso refazer. Porque se eu pudesse refazer, com certeza eu refaria os meus orixás em reborn. Eles iam ficar lindos. Então, tudo que a gente critica do outro é o que a gente sente. O fulano é fofoqueiro. Será que fulano é fofoqueiro? Fulano é invejoso. Será que fulano é invejoso? Fulano é ladrão. Será que fulano é ladrão? É tanto julgamento para nada. E não é porque uma pessoa está com problemas psicológicos que ela não seja tão importante quanto nós. Eu acho que essas pessoas que estão com problemas, que levam o bebê reborn ao médico, que isso foi um caso isolado, elas mereciam atendimento médico e respeito, em primeiro lugar. Respeito, empatia e amor. Tudo que diz no livro preto, que vocês não estão respeitando o mínimo. Virou piada. A vida de vocês é tão perfeita assim? Ou quem está julgando não tem um vulto sentadinho no seu axé? Ou quem está julgando não tem dinheiro para fazer um bebê para botar de enfeite a réplica do seu filho, a réplica do seu neto, ou a réplica até de um ente querido? Isso é uma reflexão do que a espiritualidade acha do bebê reborn ou do vulto, como eu chamo. Os meus são vultos, tá? Respeitar. Respeitar. Isso serve para todas as crianças, não só para mim. E como eu digo, eu tenho 37 anos a minha clientela porque eu respeito elas. Se elas chegarem aqui com uma cadeira e disser que a cadeira é a vida delas, eu vou trabalhar com o psicológico delas, vou orientá-las a cultuar aquela cadeira porque era da avó, porque era do tio, era do pai, ou era da mãe, mas com consciência. Tá entendendo? Com respeito. Não é fazendo piada com a dor do próximo, julgando a dor do próximo, que vocês vão conseguir evoluir na vida. Ninguém evolui julgando, desrespeitando, sem entender. Eu vejo pessoas da minha área, vejo muito pessoas da minha área julgando. Será que são uns profissionais tão bons assim? Porque um bom profissional ele não julga, ele ajuda. Né? Então, até mais, até breve, até logo, que 15 para as 4 eu tenho paciente para atender. Com respeito, carinho, dedicação, uma palavra amiga, né? Isso é o mais importante de tudo dentro da nossa religião espírita. Respeitar o próximo como a si mesmo, não julgar. Diz também para não idolatrar. Sim, dependendo da crença que tu segue, tu não tens que idolatrar nada. A minha crença que eu sigo, eu não idolatro, eu respeito os meus orixás, eu respeito aquilo que eles me deram, e ninguém chega de 2 a 51 anos viva, sem pai, sem mãe. Eu cheguei. É como eu digo, quando eu estiver no fundo do poço, eu trago água para vocês beber.
e muitas vezes estive lá. E quem me trouxe foram meus bonecos. Porque meus bonecos, eles são chamados de fé, perseverança, foco, determinação. Então, saibam que o jeito que eu trabalho é com consciência, com respeito ao próximo, com dedicação, e funciona assim, mas funciona dentro da minha lei, que é a lei que eu aprendi e que eu vou levar por túmulo, que se chama-se respeito. Não está com a roupa do orixá nesse momento, porque eu não iria ser besta de pôr. Porque para jogar pedra e julgar tem um monte. Como eu falei que eu iria falar sobre espiritualidade livre, para vocês, eu me despeço aqui, ó, com o meu grande pai. Vão lá procurar essas nações que eu falei, se não existe o vulto que representa nosso orixá. Isso aqui não é, ele é um boneco, ele não respira, ele não tem vida, ele não fala, mas eu bato cabeça para ele todo dia e agradeço por ele ser meu ori de cabeça, tá bom? Eu agradeço por eles terem entrado no meu caminho na barriga da minha mãe. E eu agradeço os meus vultos, que são os meus orixás do meu axé. Então eu dedico para vocês axé a todos. Fica a reflexão de não julgar, porque vocês não sabem o motivo. Um até mais, um até breve, um até logo.